Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lin Clark e faço parte do canal O Sullivan. Hoje vamos tratar um pouco da matéria de direito constitucional, falar dos seus artigos, dos seus princípios fundamentais em relacionado ao direito, certo? Lembrar que esta aula tem um total viés aos alunos que cursam o curso de direito, certo? Lembrar também que pode ser aproveitada para aqueles que estão estudando para concurso. Então você, concurseiro, que precisa entender sobre direito constitucional, em seu edital está lá relacionado à matéria de direito constitucional, vamos tratar por blocos, todos os aspectos relacionados ao direito constitucional, os seus artigos, os seus princípios e tudo que você precisa compreender para se sair bem na sua prova. Então chega de falácias, né? E vamos para o que interessa, que é a aula, não é isso? Olha a pergunta que interessante aqui. O que é nacionalidade? O que é nacionalidade? A nacionalidade é um vínculo político-administrativo que o indivíduo tem como parte o Estado. Ou seja, a relação da nacionalidade é um vínculo que o cidadão tem com o Estado. Dentro desse viés, temos a relação do brasileiro nato e naturalizado, certo? Brasileiro nato é aquele brasileiro que tem como sua origem o vínculo nacional ao Estado. O naturalizado é aquele que tem um viés, certo, de administração, ou seja, o Estado dá a oportunidade desse cidadão se naturalizar e esse fazer parte do Estado, ou seja, um novo vínculo que o Estado permite que esse cidadão venha a se tornar nacional. Por isso o nome brasileiro naturalizado. Vejamos uma melhor explicação em relação ao povo e à população, certo? Imaginamos que aqui é o Estado, certo? Toda essa relação aqui é o Estado. E dentro do Estado, eu posso ter brasileiro. Aqui, ó. Nato. Eu posso ter brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Brasileiro naturalizado, certo? Aqui, por fora, eu vou espleitear para vocês o estrangeiro. Aqui eu tenho o estrangeiro. Olha, o brasileiro nato e o naturalizado, ele faz parte do povo, certo? Faz parte do povo. Então, eu posso chamar de povo o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. O estrangeiro, eu vou chamá-lo de população. Eu vou chamá-lo de população. Então, para ter uma população brasileira, eu preciso de estrangeiro, brasileiro, nato ou naturalizado, que é o aglomerado de pessoas residentes naquele país. Mas eu posso chamar o estrangeiro de povo? Eu não posso chamar o estrangeiro de povo. Por quê? Porque ele não faz parte do rol de brasileiros natos e naturalizados, ou seja, não tem direitos de votar e ser votado. É o chamado veto, é o chamado direito de votar, direito de ser votado, direitos ativos e direitos passivos do cidadão nato ou naturalizado, certo? Nessa relação, eu posso defini-los, a relação de povo,
como um conjunto de nacionais daquele determinado estado. Então, vamos relembrar o que foi dito aqui, o que foi estudado. O estrangeiro, ele faz parte do conjunto de natos e naturalizados. E todo esse aglomerado, que é o Estado, ele vai definir esse rol de pessoas como população brasileira, que está elencado com estrangeiros, brasileiros, natos e naturalizados, certo? Só que eu não posso definir o estrangeiro como sendo povo, porque este não tem direito de votar e ser votado, ou seja, direitos políticos ativos e direitos políticos passivos, certo? Então eu só consigo definir o povo como sendo brasileiro nato e brasileiro naturalizado, pois estes são um conjunto de nacionais daquele determinado estado que possuem direitos ativos e passivos, certo? Então lembrar para a sua prova que a conceituação de brasileiro nato e brasileiro naturalizado é consentido como povo. E o estrangeiro, junto com o brasileiro nato e naturalizado, população.